Não tem justificativa. É ditadura completa. É batom na cueca para crime de abuso de autoridade, que deveria ser apurado caso nós tivéssemos um Senado Federal funcionando. Eu não podia deixar de comentar sobre essa nova ação do pseudo-juiz foragido dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, no caso do golpe da Disney. E eu confesso que o que aconteceu é de um nível baixo até mesmo para o Alexandre. É difícil a gente se chocar aqui. O Alexandre, ele já vem cometendo arbitrariedade há muito tempo. Mas essa foi um novo patamar para ele. Confirma, inclusive, o que eu falei aqui no início da semana sobre o Alexandre estar cada vez menos se importando em passar uma aparência de legalidade para as ações dele. Vejam essa matéria disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Moraes manda prender Marcelo Câmara e abre inquérito contra advogado. Se você não viu isso ontem, a prisão do coronel Marcelo Câmara, que era um dos assistentes pessoais do presidente Bolsonaro, e a abertura de um inquérito contra o Kuntz, Eduardo Kuntz, seu advogado, vem na sequência, na esteira dos fatos que a gente também comentou essa semana sobre o Mauro Cid ter mentido acerca de não ter mantido contato com pessoas através de redes sociais de terceiros. Como nós vimos, inclusive, no programa de ontem e nos outros programas, ficou provado que o Cid realmente manteve contato com o Eduardo Kuntz e passou a ele informações sobre a sua delação e também os bastidores sobre o que estava ocorrendo na Polícia Federal. Do que eles estavam, da tese deles pronta, de que ele estava sofrendo tortura, de que aquela investigação não era séria, que a decisão do Alexandre já estava pronta. E diante desse fato, as defesas, tanto a do Marcelo Câmara quanto a do presidente Bolsonaro, pediram a anulação da delação do Mauro Cid, o que foi prontamente negada pelo Alexandre, até aí de forma esperada. Não é o legal, não é o normal, mas nós não vivemos no Estado de Direito, nós vivemos no Xandaquistão. Quer dizer, vocês vivem no Xandaquistão. Então, diante de tudo isso, não somente o imperador do Xandaquistão negou o pedido, o Ayatollah, como partiu para uma coisa absolutamente inovadora. Ele puniu o advogado que fez o pedido. Mas isso já é absolutamente desprezível, mas não é isso ainda que foi inovador. O pior foi a justificativa que o Ayatollah usou para mandar prender o coronel Câmara, porque ela é absolutamente fraudulenta. Absolutamente fraudulenta. E eu vou citar aqui o argumento ipsis literis, para ninguém me acusar de fake news. Verifica-se, a partir das informações prestadas pela própria defesa de Marcelo Costa Câmara, que o réu descumpriu medidas cautelares impostas nos autos da PET 12.100 de, abre aspas, proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa e proibição de contato com demais investigados, inclusive por intermédio de terceiros, revelando seu completo desprezo por essa Suprema Corte e pelo Poder Judiciário e a continuidade de práticas ilícitas. Bom, completo desprezo pela Suprema Corte, Alexandre, todos os brasileiros de bem têm. Nem por isso a ordem foi descumprida. Porque o que o Alexandre disse na petição, na decisão dele, que foi descumprido pelo coronel Câmara, essas duas medidas cautelares, segundo o que o próprio Alexandre escreve na decisão, as medidas cautelares foram impostas em 16 de maio de 2024, quando foi concedido a ele a liberdade provisória. O coronel Câmara foi preso, se não me engano, no dia 26 de janeiro, e foi liberado no dia 16 de maio de 2024 por liberdade provisória. E guardem essa data, 16 de maio, uma data importante, porque em 16 de maio, a partir desta data, o coronel Câmara estava efetivamente impedido de utilizar redes sociais próprias ou por terceira pessoa e ter contato com os demais investigados, inclusive por intermédio de terceiros. 16 de maio. E qual o problema nisso tudo? O problema é que todas as comunicações que embasaram a prisão do coronel Câmara por descumprimento das medidas cautelares ocorreram antes dessas medidas cautelares sequer existirem. Ora, se você não acredita em mim,
Acredite na Veja, que divulgou as mensagens em primeiro lugar. Na Veja. Ou não acreditem na Veja, também está na decisão do Alexandre, mas vamos falar da Veja. O que a Veja havia dito? As mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. O acordo de colaboração premiada tinha sido homologado pelo Alexandre 5 meses antes. Nesse período, o Cid usava a tornozeleira, tinha a obrigação de se apresentar semanalmente ao juiz, e o Cid, o coronel Cid, estava proibido de usar redes sociais para se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo da delação. Daí das duas, uma. Ou o coronel Câmara é um viajante do tempo que descumpriu as medidas cautelares antes delas serem impostas pelo Alexandre, ou o foragido da justiça americana, o pseudo-juiz, que manda prender gente na cabeça dele, enlouqueceu. Deixa eu voltar a explicar o que eu estou dizendo aqui. Segundo as datas da própria... Eu não sei, eu mandei no meu tweet, eu não sei se vocês têm aí as imagens da própria decisão do Alexandre. A própria decisão do Alexandre diz: eu impus uma medida cautelar no dia 16 de maio de 2024. E depois, a decisão do Alexandre diz: no dia entre janeiro e março, você trocou mensagem com o cara. Eu falo, mas você impôs a medida cautelar me proibindo em maio. E aí vem a turma do passapanismo, inclusive mandando mensagens pro pessoal da Globo News. Eu já falei para vocês que eu tenho amigos na Globo News. E eles estavam, eu estava mandando, explicando para eles o que estava acontecendo, e eles estavam falando, não, o pessoal do STF está aqui dizendo para gente que o Alexandre tinha medidas cautelares, apesar dele ter escrito na decisão que as medidas cautelares eram do dia 16 de maio, eles já existiam outras medidas cautelares de 26 de janeiro. Aí eu falei, é mesmo? Vamos ver. Em primeiro lugar, no dia 26 de janeiro, o coronel Câmara havia sido preso. Ora, não faz sentido você impor a um preso medidas cautelares de proibir de se comunicar com qualquer pessoa através de redes sociais. Concordam? Me respondam no chat. Se alguém está preso, você teria que ser esquizofrênico para mandar uma medida cautelar proibindo que uma pessoa que está presa utilize redes sociais. A não ser que ele seja traficante, aí traficante usa rede social, dá golpe de celular, etc. Mas não, o coronel Câmara estava preso numa base militar. Então você não faz, você decretou a prisão dele no dia 26 de janeiro, você não pode ter emitido medidas cautelares. Mas, não bastasse isso, essa mentira também é facilmente exposta. Já que você consegue abrir, por exemplo, a PET 1200 original, coloca ela aí na tela pra gente, Bruno, e reparem que na lista de proibição de manter contato com os demais investigados, consta até o meu nome. Tá aí. Tá aí o nome do Jair Messias Bolsonaro, tá o nome do Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Por um acaso, esse que vos fala. Mas não consta o nome do coronel Marcelo Câmara. Tanto é assim que, como nós vimos, na própria decisão, o Alexandre se refere à medida cautelar emitida em maio. Ou seja, não tem justificativa. É ditadura completa. É batom na cueca para crime de abuso de autoridade, que deveria ser apurado caso nós tivéssemos um Senado Federal funcionando. Essa prisão é como, deixa eu explicar para você de uma forma bem simples de você entender. É como se você tivesse sido multado por furar um sinal vermelho antes do semáforo ser instalado. É pior do que aquele filme Minority Report, que você é preso por um crime que você cometeria no futuro.
O Alexandre de Moraes inventou a medida cautelar de volta para o futuro. Imaginem que loucura. Um país onde um juiz pode emitir uma ordem contra você hoje e te punir por algo que você fez descumprindo essa ordem 3 meses antes dela ser emitida. Não percam a capacidade de se chocar, porque isso até agora não havia acontecido. Isso até agora não havia acontecido. Eu fico pensando o que o Arruinaldo Azevedo tá falando para defender esse tipo de coisa. Ele provavelmente está fingindo que não aconteceu. Mas eu fico pensando, né? Entendam, esse é o motivo pelo qual a esquerda tem pavor que eu volte para a televisão para um programa de debate. Não é porque eu sou um exímio debatedor. É só porque eu consigo identificar incoerências óbvias. E não importa quem esteja do outro lado, essa pessoa nunca vai conseguir me suplantar num debate, porque o que ela vai dizer? Qual é o argumento que ela pode usar? Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.